Galera do oitavo ano, como eu prometi aqui, eu ia colocar aqui um vídeo resumindo, um resumo rápido dos chamados conjuntos numéricos, e a gente vai falar especialmente do conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele vai se dividir em quatro grupos. Os números eles podem ser naturais. Quem são os números naturais? São os números positivos, inteiros e a partir do zero. Ou, em outras palavras, os números naturais são números que dão ideia de quantidade, que serve para contar, e dá a ideia de todo. Por exemplo, não existe meio aluno. Tem quantos alunos hoje na aula, Júnior? Na aula lá do online, virtual. Tem 1,2 alunos? Não existe 1,2 alunos. Tu pode ser pequenininho, mas tu é um aluno. Então, o número natural dá a ideia de todo, de quantitativo. Eles são infinitos e, como diz a frase bem resumida, são positivos e inteiros a partir do zero. Um outro conjunto numérico é o conjunto dos números inteiros. Esses números inteiros, eles, além dos números naturais, que são os números inteiros e positivos a partir do zero, ele vai contemplar os números negativos também. E aí tu pode se perguntar, Júnior, e o que, que tem a ver o número negativo onde eu aplico? Daqui a pouco eu vou te dar alguns exemplos, mas antes de mais nada, o número negativo, ele tem várias aplicações. Uma mais comum é tipo, eu tô com uma dívida, eu chego na tua aula e aí eu te peço R$ 5 emprestado porque eu quero lanchar. Esse dinheiro que tu me deu não é meu. Eu peguei ele, mas ele é um valor negativo. Se algum dia eu pegar R$ 10 e eu for te pagar, se eu for uma pessoa honesta que eu sou, né, e eu quero te pagar, então na verdade, eu tenho R$ 10 positivo, só que eu te devo 5. O que eu te devo, 10 positivo com o que eu tenho, com 5 negativo, eu vou te pagar e vou lucrar R$ 5. Mas isso aqui é assunto para a gente falar em outros vídeos, não se preocupe. Um outro conjunto dos números é o conjunto dos números racionais. Quem são os números racionais? Os números racionais, eles contemplam os naturais, na verdade, eles vão contemplar as frações e também as dízimas periódicas. Já que eu vou te passar algum exemplo aqui deles, certo? Mas eu estou aqui só te passando por cima essa questão teórica. É como se eu te dissesse que o conjunto dos números reais, na verdade, o conjunto dos números reais contempla ao todo os naturais estão contidos dentro dos inteiros, os inteiros estão contidos dentro dos racionais, que por sua vez estão dentro dos números reais. Logicamente que os irracionais eles aparecem também, mas como número à parte. Então, quem vai ser o número racional? Eu posso resumir que número racional é todo e qualquer número finito ou infinito se ele for periódico. É claro que nesse quesito vai entrar os números que podem ser escritos na forma fracionária ou na forma decimal. E por último, os números irracionais, que aí vocês devem conhecer, eu já tenho ouvido falar do número π. O número π, na verdade, ele é um número especial. Se eu pegar a circunferência, né, se eu pegar o comprimento de uma circunferência qualquer e dividir pelo diâmetro, eu vou sempre encontrar o mesmo valor. Se for o caso, eu posso gravar um vídeo especificando isso que eu estou te falando. Mas o π ele vale aproximadamente 3,14. Mas um fato que eu posso considerar contigo é que todo e qualquer número que não tiver raiz exata, ele acabará sendo um número irracional, certo? Nós já tivemos esses momentos em aula, isso aqui é só para tentar dar uma revisada. Eu vou aqui verificar agora alguns passos, né? Onde eu teria aqui alguns exemplos. Veja aí, conjunto dos números, né? Então eu estou te colocando aqui alguns exemplos. Eu vou ampliar aqui um pouquinho a tela, ó. Olha aí, o conjunto dos números naturais pode ser o 0, 1, 2, 3 e 4. Claro que se aqui você quiser ser um cara bem detalhista, eu vou ter os naturais nulos e os naturais não nulos. Se tivesse um n com asteriscozinho, seriam os naturais não nulos, então eu não incluiria o zero. Olha o conjunto dos números racionais. Na verdade, é todo e qualquer número onde x pertence aos reais, tal que x pode ser representado na forma de fração, a sobre b, com pertencendo aos inteiros e b aos inteiros não nulos, entendendo que o a ele tem que ser inteiro e o b também tem que ser inteiro não nulo. Então, o exemplo de números racionais pode ser o -2, ele é inteiro, pode ser o -4/2, pode ser o 10 sobre -5, pode ser o -2 sobre 1. Quaisquer situações onde ele seja inteiro, fracionário ou decimal, vai ser exemplo de número racional. Aí aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros, ó,
que ele vai contemplar os números negativos e também positivos. Lembrando que esses inteiros existem 5 formas de representar. Eu posso ter só o z mesmo, que vai incluir menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. É claro que reticências à esquerda ou à direita, porque pode ter números tanto menores que menos 3, como maiores que 3. Eu poderia ter o z asterisco, ou seja, não entraria o zero. Eu poderia ter o z mais asterisco, seria os inteiros positivos não nulos, e o z menos asterisco seria os números inteiros negativos, só que não nulos, ok? Então, aqui ao lado, esse exemplo abaixo ainda é de número racional. Na sequência aqui, do slide que está ampliado, por exemplo, o menos 1,25 é racional, o 5,87 é racional. E voltando aqui, tem dois conceitos, é que os números decimais periódicos ou infinitos, né, mesmo ele sendo periódico e infinito, ele acaba sendo um número racional, e eu vou te dar exemplos agora desses números. Por exemplo, menos 3 graus. Vamos supor que não é o nosso caso no Ceará, eu acho que só numa situação bem quase que impossível tu esteja numa cidade cearense que a temperatura fosse menos 3 graus Celsius, ou em outro local qualquer. Se você vê isso aí, esse menos 3 na verdade é o número inteiro. Qual é a aplicação dos números inteiros? Negativos, principalmente. Ele pode representar uma temperatura abaixo de zero, ele pode representar uma dívida lá no banco, tirou um saldo bancário, está lá com valor negativo, e assim por diante. Já os números racionais, observe aqui o encarte, eu tirei o nome do supermercado, porque não estou ganhando nem um centavo para isso, mas todos esses números aí que tem preços, ó, 9,45, 7,99, todos esses números são exemplos de números racionais, ou seja, números que podem ser expressos na forma decimal ou fracionária. E tem um caso aqui, que eu queria ser mais específico, é a reta numérica. Essa reta numérica ela está indicando aqui todos os possíveis números reais que a gente citou aqui. Por exemplo, os numerais que estão aí, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 0, são todos números naturais. Já os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, eles seriam números inteiros, fariam parte dos números inteiros negativos, como também os naturais positivos. Lembrando que número inteiro pode ser tanto os naturais positivos como os números negativos, incluindo o zero. Aí eu tenho vários casos aí de números racionais. Ó. Por exemplo, eu tenho o menos 5 meios, o menos 0,4, o menos 4,777, o menos 1,66, o 4,77. Tá passando a motinha, mas é correr de estúdio improvisado. Eu não vou editar isso aqui não, viu? Aí assim, todos esses números, eles são racionais, porque eles podem ser escritos ou na forma de fração, ou eles estão na forma decimal, mas infinito e periódico. Ou seja, por que periódico, Júnior? Veja só o 4,7777 reticências, ele é infinito. Isso quer dizer que mesmo infinito e periódico, ele vai ser um número racional. Então, lembrando, os números racionais, eles de alguma forma, eu posso inclusive pegar essa figurinha aí para te ilustrar o seguinte, que os números naturais eles estão dentro dos números inteiros, que por sua vez estão dentro dos números racionais, que por sua vez estão dentro dos números reais. Lembrando que o número irracional ele é um número à parte, ele pertence aos reais, mas olha o que eu teria. Eu vou aqui te mostrar com a calculadora, porque na calculadora é mais fácil inclusive você compreender ou assimilar, viu? Vamos lá. Perceba aqui que nessa calculadora eu posso, por exemplo, será que o número 4 sobre 5 ele é um número racional? 4 sobre 5 todo mundo sabe que é 4 dividido por 5. Quanto é que dá 4 dividido por 5? 0,8. Perceba que ele é um número decimal, ele é finito, logo ele é um número racional, certo? June 10 terços. 10 terços, todo mundo sabe que é a mesma coisa de 10 dividido por 3. Quanto é que dá? 3,33333. Perceba, é um número infinito, mas ele é periódico. Logo, 10 terços é fração, também é racional, porque é infinito, mas ele é periódico. Agora chama a atenção para ti para uma coisa.
Júnior, se eu quisesse calcular a raiz quadrada de 5, olha o resultado. 2,236606797. Esse número ele é infinito e não periódico. Então, que fique claro, todo número de raiz não exata, ele acaba sendo um número irracional, certo? Eu espero ter tirado sua dúvida, certo? Eu quero só voltar lá para a reta numérica e lembrar aqui para ti que nessa reta numérica, o que eu vou levar em consideração? Que lá na reta numérica, todos esses números eles vão acabar tendo um intervalo de representação, viu? Eles terão esse intervalo de representação, onde eu posso, por exemplo, por que raiz de 2 aqui está entre 1 e o 2? Porque a raiz de 2, se eu for calcular, vai dar 1,4, é infinito. Ou seja, ele é maior que 1 e menor que 2, seria uma forma que eu teria para, de alguma maneira, controlar as minhas posições numéricas na reta numérica. Um abraço, amanhã na nossa aula a gente vai responder as questões que ficaram propostas no grupo da escola.